Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre pêndulos. Vamos lá. Queridos, nós vamos compreender o conceito de pêndulos, seus elementos e a equação de pêndulo e suas oscilações, certo? Esse é o nosso objetivo desta aula. Bem, retomando, foi apresentado o que são oscilações harmônicas e que conhecemos as propriedades físicas dos pêndulos simples, certo? Em que nós temos praticamente uma equação, né, que é T igual a 2π raiz de L sobre G, certo? Em que T é o período, o L é o comprimento do pêndulo e G a aceleração gravitacional, certo? Lembre-se que essa equação ela só serve quando você tem movimentos curtos, ou seja, amplitudes pequenininhas. Então, uma boa dica para a gente poder aumentar a amplitude, né, para que a gente tenha o efeito ali dos 10 graus, é aumentar o tamanho da corda. Então, quando você aumenta o tamanho da corda, certo? Você mantém o ângulo máximo de 10 graus, então ele dá aquela sensação de movimento que a gente conhece do pêndulo, certo? Então, essa equaçãozinha aqui que vocês estão vendo, ela demonstra exatamente o período, que é o quê? É o tempo de uma oscilação completa, ou seja, uma ida e uma volta deste pêndulo, certo? Vamos lá. Então, para poder demonstrar isso, eu vou propor vocês uma atividade aqui, para a gente poder analisar. Veja essa atividade aqui. Fiquei morando 6 meses com a tia Zuleide. Ela tem um relógio gigante na sala que, além de ser muito bonito, faz um tic-tac muito alto, certo? Então, a gente tem isto aqui. Pois bem, reparei que no inverno, a esfera localizada na ponta do pêndulo deixava um espaço entre ela e o rodapé da parede. No verão, esse espaço quase desapareceu por completo. A minha pergunta é, o que irá acontecer com as horas? Então vejam, aqui você tem, aqui está sendo demonstrado bem certinho isso, né? Você tem o pêndulo, perceba que aqui, obviamente, foi aumentado, né? Aumentada essa distância para deixar mais visível, mas você tem aqui, devido, né, à própria dilatação térmica, por causa da temperatura, aquela coisa toda, o pêndulo está um pouquinho mais curto e aqui no verão ele está um pouquinho mais longo, né? E a minha pergunta é, o que vai acontecer com as horas? Será que o relógio vai atrasar, vai adiantar, vai permanecer a mesma coisa? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, lembra da equação do pêndulo? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram pensar o que vai acontecer com as horas aqui? Vamos pensar, vamos lá. Bem, primeiro, vamos lembrar que o período de um pêndulo ele é igual a 2π raiz de L por G, certo? A gente sabe disso. Então, algumas coisas que a gente tem que pensar. Analisando essa equação aqui, você tem que ver que o π e o g não mudam, porque o π é uma constante, né, 3,14, e o g é a aceleração da gravidade. Como a gente está na Terra, nós colocamos um padrão na aceleração da gravidade, né, um valor de aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, são valores que a gente chama isso de constantes, certo? A massa da joia não aparece na equação, logo, não interfere. Ou seja, independente da massa que tem ali, ela não vai interferir em nada nesse período, certo? Nessas condições que a gente colocou, que essa equação acaba respeitando. Pois bem, se o pêndulo ficou mais perto do rodapé, o L aumentou, certo? Então, percebam que a variável, nesse caso aqui, é o L, é o comprimento, certo? Então, a gente pode perceber uma coisa, que o período, no caso, ele é proporcional à raiz quadrada do seu comprimento. Ou seja, se o L mudar, o período também vai mudar. E veja que é uma relação proporcional, ou seja, se ele aumenta, se o L aumenta, o período também irá aumentar, certo? E com isso, a gente pode pensar no seguinte: se o L aumentar, logo o T também aumenta, fazendo a hora se atrasar. Por que isso? Porque você tem que imaginar como é que funciona o relógio. Ele faz o seguinte, né? Vamos supor, vou fazer um exemplo aqui só para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Um tique e um tac. O que seria isso, né? Quando o relógio ele faz esse movimento de vai e volta, o mecanismo do relógio marca lá, por exemplo, 1 segundo. Estou dando um exemplo aqui, certo? 1 segundo. Então, ele vai e volta 1 segundo, mais vai e volta outro segundo. Então, ele demora esse tempo, ou seja, esse período de oscilação, para ele poder marcar a passagem do tempo, certo? Como nesse caso o L aumentou, representa que esse tique e esse tac, né, ele vai demorar um pouquinho mais. E com a soma de cada atraso desse aí, que pode ser pequeno, mas acontece, você terá a marcação da hora de maneira atrasada. Né? Acontece com o meu Monza, às vezes a bateria dele é uma baixada, o relógio lá não funciona. É assim, né? Ele dá uma atrasadinha, certo? Por causa lá das suas vibrações. Obviamente não tem um pêndulo, né? Mas ele utiliza o mesmo mecanismo ali de medida de tempo, né? Espera alguma vibração para poder medir o intervalo de tempo associado, certo? Então, nessa situação, irá diminuir. Melhor dizendo, o período vai aumentar e a hora irá se atrasar. Ok? Até combinou, né? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o chamado pêndulo de Foucault, né? Você sabia que é possível verificar o movimento de rotação da Terra? Lembra que a gente conversou num momento anterior que a rotação do eixo de vibração, e lembre-se que o pêndulo ele tem uma massa pendular, um fio, e esse fio está preso em um eixo, certo? Lá em cima na parede, certo? No teto, onde for. Então, ele está preso naquela parede ali. E o que acontece? Esse eixo, se ele rotacionar, certo? Desde que, obviamente, não torça o fio, nada disso, mas se ele rotacionar, ele não irá influenciar no movimento de vai e vem, ou seja, no período de oscilação desse pêndulo. E como a Terra está girando, né? A gente sabe que ela tem seu movimento de rotação, o pêndulo ele vai acabar fazendo essa imagem que você está vendo aqui, né? Então, ele vai estar desenhando essa figura aí. Isso é chamado de pêndulo de Foucault. Isso não é algo tão óbvio, porque a sua frequência é de aproximadamente 0,007 rotações por minuto, ou seja, é quase imperceptível, certo? Então, você percebe que esse movimento do pêndulo, né? Imaginar que ele está oscilando nesse plano, e que ele vai mudando, ele vai rotacionando esse plano, aqui esse GIF ele está de uma maneira bastante exagerada, certo? Mas você percebe que realmente isso acontece, certo? Esse movimento de lançar, ou seja, através disso você consegue determinar justamente a verificar o movimento de rotação da Terra, certo? Pois bem, como é que seria isso possível, né?
Utilizando uma corda fixa de aproximadamente 67 metros de comprimento no teto do Panthéon de Paris, Foucault suspendeu uma esfera de aproximadamente 28 quilos e imprimiu-lhe um movimento pendular, que passou a apresentar uma rotação muito lenta em sentido horário. Certo? Então perceba que esse experimento feito por Foucault, ele utilizou o conceito de pêndulo básico, né? Um pêndulo com uma massa considerável, um fio extremamente comprido, e ele começou a perceber, depois de um longo período de movimento, durante horas, ele percebeu que esse cara ele estava rotacionando. Né? E perceba que tem um sentido nesse caso, um sentido horário, certo? E isso tem uma explicação, certo? A gente vai perceber que, na realidade, esse movimento de pêndulo que está sendo mostrado aqui, esse pêndulo de Foucault, ele depende muito da latitude. Inclusive, é possível você determinar a latitude que você se encontra através desse período ali. Tem uma fórmula para isso, certo? Se você pesquisar na internet, você pode pesquisar lá, como determinar a latitude através do pêndulo de Foucault. E aí você vai achar lá que, sabendo esse movimento aqui, né, esse movimento de rotação do plano de oscilação, você terá esse período e, consequentemente, a questão ali da latitude. Lembre-se, o período que eu estou falando é o período de oscilação, é o período de rotação do plano. Então, essa imagem que você está vendo aqui através do GIF, a rotação do plano de oscilação, certo? Bem, para poder mostrar um pouquinho melhor sobre isso e falar mais um pouquinho sobre pêndulos, eu vou fazer mais uma atividade com vocês aqui. 2. Vamos falar sobre o relógio da avó Zuleide ali, né? Zureide. E de modo, fiquei olhando o relógio do Zureide. Só que agora fiquei pensando o que aconteceria se eu levasse esse relógio para a Lua. Sabe? Então a pergunta é essa. Beleza, vamos usar a imaginação, certo? Eu fui lá, peguei esse relógio e levei para a Lua. O que tem de diferente na Lua comparado com a Terra? Certo? A minha pergunta é essa. O que vai acontecer com esse relógio? Ele vai atrasar de novo? Ele vai se adiantar? O que vai acontecer com ele? Né? Então, veja, né, o que dá para a gente pensar aqui? Né? Colocou que acredito que as horas seriam marcadas do mesmo jeito, porque esse relógio é muito pesado. Mas será que isso é verdade? Será que isso tem alguma coisa a ver? É simplesmente uma observação feita pelo autor aqui, certo? E aí, o que vai acontecer com esse relógio? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso e daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus queridos, conseguiram entender essa questão? O que vai acontecer se você levar esse relógio para a Lua? Então, a primeira coisa, né, vamos lembrar da equação que o período é igual a 2π raiz de L sobre G, certo? A gente sabe que, nesse caso, o que muda é a gravidade, né? A galera acha que a Lua não tem gravidade, mas existe, é uma gravidade menor, certo? E o que acontece? A gente sabe que, no caso do período do pêndulo, a gravidade ela é inversamente proporcional, e, no caso, ela é inversamente proporcional ao quadrado da aceleração gravitacional, certo? Então, se ele aumenta, né, essa gravidade aumenta, o período irá diminuir, ou seja, o tempo de vai e vem diminui, certo? Então, o que a gente percebe? Como eu falei para vocês, a gravidade da Lua ela é menor. No caso da Terra, é 9,81. E a da gravidade da Lua é aproximadamente 8 vezes menor, ou seja, 1,6. Né? Então, a gente vai dizer que o período irá aumentar, logo o relógio irá se atrasar. Então, a menos gravidade, o que vai acontecer? O vai e vem será menor, certo? Beleza. Então, vamos fazer uma reflexão, né? Repare que as duas questões do relógio, na casa da tia Zureide, embora tenha sido importante conhecer a equação do pêndulo simples, não precisamos realizar contas e nem trabalhar com números diretamente. Mas para quem tem dificuldades em trabalhar desta forma, poderia escolher um comprimento aleatório e para o comprimento da corda do relógio. Então, vamos refletir isso. Como é que a gente poderia assim? Vamos supor que o tamanho da corda desse relógio é de 4 metros. Então, o que a gente teria aqui, né, basicamente? Se você fizer uma substituição aqui na Terra, você teria isso aqui, que T é igual a 2π raiz de L sobre G. Substituindo o L por 4 e a gravidade como sendo 10, você teria o seguinte, T é igual a 2π raiz de 4 sobre 10, raiz, né, de 4 sobre 10, resolvendo a fração 4 dividido por 10 é 0,4, ou seja, eu vou ter T igual 2 vezes o π, que é 3,14, já substitui o valor, vezes a raiz de 0,4, tirando a raiz de 0,4, eu vou ter 0,63, ou seja, T igual a 2 vezes 3,14 vezes 0,63, e multiplicando toda essa galerinha aí, eu vou ter um período aproximadamente de 3,97 aqui na Terra. Se eu fizer esse mesmo caso na Lua, eu vou ter o seguinte, que T é igual a 2π raiz de L sobre G, eu vou substituir só o G por 1,6, ou seja, vai ficar o seguinte, T igual a 2 vezes 3,14 vezes a raiz de 4 sobre 1,6. Se eu dividir 4 por 1,6, eu vou ter 2,5, ou seja, eu vou ter T igual a 2π, ou seja, 3,14 vezes raiz de 2,5. Tirando a raiz e multiplicando toda a galerinha ali, eu vou ter 9,9. Ou seja, percebam que o período ele realmente aumentou, né? E aumentou aqui não numa proporção parecida com o valor da gravidade, mas percebo que por causa da raiz essa proporção acaba invertendo, né? A única coisa que a gente sabe é que eles são inversamente, só isso. Ok? Beleza, então com essa parte aí a gente pode perceber que realmente o tempo é maior na Lua e consequentemente aquele tique e tac vai ficar mais longo e o relógio irá se atrasar. Ok? Uma outra atividade para a gente fortalecer essa conexão com o pêndulo. Um pêndulo de 1 metro de comprimento oscila com um período de 2 segundos. Determine a aceleração da gravidade no local onde o dispositivo se encontra. Eu vou dar um tempinho para vocês aí, para vocês poderem aplicar a equação do pêndulo e daqui a pouco a gente já volta para resolver.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Vamos lá. Então, tirando as informações que a gente tem aqui, nós temos os dados, que seria o comprimento, que vale 1 metro, o período de oscilação, que é 2 segundos, e eu quero determinar a gravidade. Percebam que aqui nós temos a equação do pêndulo, que determina o período, que seria T igual a 2π raiz de L sobre G. Percebam que a letra que eu quero calcular, ela está onde? Cara, eu quero a gravidade está dentro da raiz. Então, para mim poder eliminar essa raiz, eu vou ter que levar ambos os lados ao quadrado. Então, ficaria o seguinte, t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado, porque eu vou levar esse cara ao quadrado também aqui, e aqui eu vou levar a raiz quadrada também ao quadrado. E já fazendo alguns cortes, eu vou chegar nessa expressão aqui. Ficaria 1 ao quadrado, que é o período, certo? E igual a π ao quadrado. Por quê? Porque na hora que eu fiz aqui, eu vou perceber que vai ficar 2 ao quadrado, 4. E aqui também vai ficar 4, ou seja, já eliminei e esse lado só sobra 1. Então, o que sobra para nós é apenas o 3,14 ao quadrado e a raiz elevada ao quadrado ali. Tirando esses fatores aqui, eu vou perceber que vai ficar 1 é igual a 9,86, que é 3,14 vezes 3,14, sobre 1 sobre G. E aí, multiplicando cruzado, fazendo as operações, eu vou achar a gravidade como 9,86. Beleza? Então, retomando, conhecemos as propriedades físicas do pêndulo simples, que é um sistema ideal constituído por uma partícula suspensa por um fio inextensível e de massa desprezível. Também vimos que o seu movimento é periódico, que ocorre devido à ação de uma força gravitacional, iniciando sempre quando retirado de sua posição de equilíbrio. E o pêndulo de Foucault é uma ferramenta pendular capaz de medir o movimento de rotação da Terra, inclusive a latitude onde ela se encontra. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Refaça os exercícios e até mais.